Dá muito sono esse frio aí. Quem quer acordar cedo. Essa luz me cega. Eu olho assim pro lado, essa luz me cega. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, estou professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias. E a nossa aula, neste momento, é uma continuação do estudo que já foi iniciado sobre as progressões geométricas. Eita, Renata, e agora? Eu perdi as outras, como é que eu faço? Bom, dá um pause aí, tá? Vai lá no nosso canal do YouTube, Plataforma Gonçalves Dias, e lá você vai ter acesso a todo o estudo das progressões geométricas. Assim como você vai ter acesso também ao conteúdo completo, tá? De toda a primeira série do ensino médio, que é o nosso objetivo aqui, né? Das nossas aulas. Além disso, obviamente, você vai acompanhar também as aulas para as outras etapas. Segunda série do ensino médio e terceira série do ensino médio. O nosso maravilhoso professor Maroni Beckman. Esse cara é excelente, gente. A aula dele é fantástica, tá bom? Então, você está vendo aí que você tem todo o conteúdo preparado exclusivamente para cada etapa, tá? Que você estiver estudando. E, obviamente, caso você esteja se preparando para fazer algum concurso, algum exame, alguma outra prova, todo o material está à tua disposição. A qualquer momento, de qualquer lugar, você pode acessar e vai estar lá tudo disponível para você assistir quantas vezes você quiser. Então vai lá, assiste, tira suas dúvidas, acompanhe as atividades, faça bastante exercício. Tenho certeza que você vai ficar super fera em matemática, tá? A equipe é maravilhosa. Sem mais delongas, o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre as progressões geométricas. Na aula anterior, nós vimos a soma finita dos termos, né? Então, nesse momento, nós vamos ver alguns exercícios resolvidos que contemplam justamente a soma finita para uma PG, tá bom? Então, vamos começar. E, na primeira questão, já diz o seguinte: determine a soma para a letra A dos 10 primeiros termos dessa PG que tem esses elementos. 3, 6, 12 e assim sucessivamente. Bem, aqui eu chamo tua atenção, né, porque essa escrita para essa PG que está aqui, por ela ter uma reticências, já está dando a entender que se trata de uma PG infinita. Renata, mas tu está falando de soma finita, por que que tem uma PG infinita? Por que que tu vai calcular a soma finita? Justamente porque aqui, ó, foi estabelecida uma quantidade de termos. Então, eu não estou trabalhando com a PG, vamos dizer assim, toda infinita. Não. Foi estabelecida uma quantidade de termos e para essa quantidade finita de termos, eu vou calcular a soma dela, tá bom? Então, o que eu preciso saber mesmo para calcular a soma? Eu preciso saber a quantidade de termos, já foi informado. Eu preciso saber também quem é o primeiro termo, também já está aqui explicitado. E preciso saber quem é a razão. A razão, é possível de ser calculada a partir dos termos que são apresentados aqui nesse exemplo. Então, é isso que nós vamos fazer, tá? Identificar todas essas informações e depois vamos substituir lá na fórmula da soma, tá bom? Então, nessa PG, nosso primeiro termo vale 3. A razão podemos calcular, né, pegando dois termos consecutivos, no caso A2 e A1, fazendo a divisão, nós temos 6 dividido por 3, a razão vale 2 e a quantidade de termos, 10. Agora sim, com base nessas informações que acabaram de ser coletadas, nós vamos substituir lá na fórmula da soma. Essa fórmula da soma, eu estou calculando a soma para 10 termos, então S10 igual a 1 vezes 1 menos Q elevado à décima, dividido por 1 menos Q. Gente, presta atenção que isso aqui tudo já está ajustado para essa quantidade de termos, no caso 10. De uma maneira geral e genérica, eu tenho Sn igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a N, dividido por 1 menos Q, tá? Isso é geral, para qualquer quantidade de termos, quantidade finita, obviamente, tá? Aqui, como eu disse para você, está ajustada para este quantitativo que é de 10 termos, tá bom? Então, fazendo as substituições, vai ficar S10 igual a 3 vezes 1 menos 2 elevado à décima potência, tudo isso dividido por 1 menos 2.
Aqui, o que nós vamos fazer? No numerador, desenvolver essa potência. E no denominador, fazer a subtração, tá bom? Então, vai ficar 3 vezes 1 menos 1024 dividido por menos 1. Perceba, tá, que eu tenho 1023 negativo dividido por menos 1, que dá o 1023 positivo. E isso multiplicado por 3 tem como resposta 3.069. Pronto, já demos a resposta para essa letra A. A soma dos 10 termos daquela PG dada é 3.069. Belezinha? Acredito eu que depois que você entendeu, né, quais os elementos que você precisa identificar, fica simples, porque você faz substituição direta na fórmula, tá? E faz os cálculos, né, necessários para até conseguir chegar lá na resposta final, que é o nosso caso aqui para este exemplo. Vamos ver mais um? Agora nós temos na letra B, né? O objetivo continua sendo o mesmo, determinar a soma, só que a PG agora é dada por potências. Veja, o primeiro termo é 2, segundo termo 2 ao quadrado, assim sucessivamente até lá o último termo, que é 2 elevado à 10ª potência. Mas, Renata, tu falou que são potências. Esse primeiro termo aqui, 2, cadê a potência que não aparece aí? Bom, você deve lembrar, né, até por estudos anteriores da própria potenciação, que quando o expoente não está explicitado, como é o caso aqui desse primeiro termo, tem somente o número 2, significa dizer que o expoente dele é a unidade, justamente porque 2 elevado a 1 é o próprio 2. Então, quando o expoente é a unidade, você fica desobrigado de escrevê-lo, tá? Então, por esse motivo que não foi colocado, tá bom? Então, aqui para essa PG, lembra que eu estou identificando as informações que eu preciso, tá? Eu preciso do primeiro termo, eu preciso da razão e eu preciso da quantidade de termos. Então, nosso primeiro termo já tem da própria sequência 2. A razão, ora, você vai fazer 2 ao quadrado dividido por 2 a primeira, que vai dar o próprio 2. Renata, tu fez o cálculo tão rápido, dá para tu explicar melhor? Lembra que eu disse para você que você pega 2 termos consecutivos? Então, eu estou pegando aqui o A1, que é 2, e o A2, que é 2 ao quadrado. Quem é 2 ao quadrado, gente? 4. Então, tu está fazendo 4, que é o A2, dividido por 2, que é o A1. Ora, 4 dividido por 2 dá o próprio 2, né? Então, ó, justificado para você agora essa razão igual a 2. A quantidade de termos, ora, eu continuo, né, calculando 10 termos. Renata, como é que tu tá vendo 10 termos aí? Gente, olha para os expoentes. Lembra que o primeiro termo é 2 elevado a 1? Observa que o expoente é o mesmo da ordem dos termos, tá? Então, por isso, eu garanto para você que eu tenho 10 termos aqui, tá bom? Então, nesse caso, eu tenho... Vou fazer a substituição já, tá? S10 igual a 1 vezes 1 menos Q elevado à 10ª dividido por 1 menos Q. Fazendo as substituições, eu tenho S10 igual a 2 vezes 1 menos 2 à 10ª dividido por 1 menos 2. E aí, eu vou ter 2 vezes 1 menos 1024 dividido por 1 menos 2. Gente, 1 menos 1,24 menos 1023. E isso dividido por menos 1. Ou seja, eu vou fazer 2 vezes o 1023 e eu tenho como resposta o 2046. Pronto, já calculamos aqui mais um resultado, tá bom? Então, passemos agora para a segunda questão. Na segunda questão, eu tenho o seguinte enunciado. Seja uma PG na qual o primeiro termo é 2, o último termo é 256 e a soma dos termos é 510. A pergunta é, qual é o valor da razão dessa PG? Gente, olha só, muito embora, né, aqui a nossa questão, né, o nosso momento máximo aqui seja estar trabalhando soma de termos para uma PG finita, perceba que aqui ele está pedindo a razão. E eu poderia, obviamente, usar o termo geral, mas por que eu não vou usá-lo? Bem aqui, ó, ele já deu o valor da soma, ele disse a soma dos termos para mim. Acontece que
Pode ser que eu use o termo geral, mas essa informação, ela vai ser trabalhada em conjunto, tá? Com essa informação que é a soma dos termos. Justamente porque, como ele já disse, né? As informações que eu preciso, é fácil substituir, tá bom? Então, o que é que nós temos de informação aí que foi passada na questão? Primeiro termo, 2. Último termo, 256. Soma dos termos, 510. O que é que vamos fazer agora? Identificar a razão. E isso vai ser possível, né, inicialmente, escrevendo o termo geral. Lembra que eu disse para você? Você lembra como é que escreve o termo geral para PG? Vou te mostrar. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Vou fazer a substituição com base no que eu já tenho de informação, tá bom? Então, 256 é igual a 2 vezes Q elevado a n menos 1. Gente, esse 2 está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Eu tenho 256 dividido por 2 no primeiro membro. E no segundo membro? Ora, aqui no segundo membro eu estou desenvolvendo, tá, esse expoente. Quando eu tenho uma subtração lá no meu expoente, significa dizer que isso foi gerado a partir de um quociente, tá? De uma divisão de potência de mesma base. Então, eu estou fazendo a volta, né? Escrevendo justamente nessa divisão de potência de mesma base. Ficou Q elevado a n dividido por Q elevado a 1. E, né, aqui eu já posso dar o resultado. 128 é igual a Q elevado a n dividido por Q, tá? E fazendo meios por extremos, Q elevado a n é igual a 128 vezes Q. Isso aqui eu chamei de expressão número 1. Por quê? Porque eu vou continuar, né, fazendo os meus registros e em algum momento eu vou voltar nessa expressão aqui para fazer a substituição dela, tá? Bom, guarda essa informação aí que ela já está no formato que nós precisamos. Agora nós vamos trabalhar com o quê? Nós vamos trabalhar com a soma finita para uma PG, tá? Como é a fórmula da soma finita? Sn é igual a 1 vezes 1 menos Q elevado a n dividido por 1 menos Q. E vou substituir com as informações, ou seja, 510 é igual a 2 vezes 1 menos Q elevado a n dividido por 1 menos Q. Gente, esse 2 lá, né, tá multiplicando. Então, primeiro membro, ele vai ir com a operação inversa, que é a divisão. Então, nós temos 510 dividido por 2. Lá no segundo membro, tá tudo repetido, tá? Não estou trabalhando com alterações no segundo membro, somente no primeiro. Aqui no primeiro membro, né, eu já tenho o resultado lá da divisão. Então, nós temos 255. O segundo membro continua do mesmo jeitinho. É a partir desse momento que eu vou trabalhar, né, fazendo a multiplicação em x. Então, eu vou fazer produto dos meios igual a produto dos extremos. E isso vai ficar 1 menos Q elevado a n igual a 255, que multiplica 1 menos Q. A multiplicação, né, no segundo membro vai gerar 255 menos 255Q. Isso é a nossa expressão de número 2. Eita, Renato, tu já tem aquela primeira lá que já tem um formato, né, com potência. Nessa daqui também. Como é que vai ficar esse negócio? Calma. Aqui agora eu vou te mostrar que aquela expressão número 1 vai ser substituída aqui nessa expressão de número 2. Lembra que lá era Q elevado a n igual a 128 vezes Q? Olha, bem aqui, ó, tinha o Q elevado a n. Então, eu já estou substituindo por 128 vezes Q. Agora, perceba que todas as informações que eu tenho, o expoente, o maior grau da variável aí é a unidade. Então, eu tenho uma equação do primeiro grau. A variável aqui envolvida é o Q. Então, nosso objetivo é isolar essa variável Q para descobrir quanto equivale a razão para essa PG, certinho? Então, né, esse é o objetivo da questão, dizer quem é a razão. Então, é isso que nós estamos fazendo todo esse procedimento de cálculo em busca da razão, tá bom? Então, vamos lá. Vamos organizar isso aqui e vai ficar 255Q, né, positivo aqui que está no primeiro membro. Veja, ele estava no segundo membro negativo, então mudou de membro, mudou de sinal.
255Q menos 128Q igual a 255 menos 1, tá? Então, quem mudou de membro aqui? Mudou o menos 255Q, que veio para o primeiro membro, portanto, mudando de sinal, e mudou esse 1, foi lá para o segundo membro, também mudando de sinal. Fazendo as minhas continhas de menos, eu voltei 127Q igual a 254. Ora, para eu descobrir agora o valor dessa razão, basta eu fazer a divisão, né? De 254 por 127. E isso resulta no número 2. Pronto, gente. Razão encontrada, tá? E a gente já parte para uma próxima questão. Na próxima questão, nós temos o seguinte enunciado. Quantos termos devemos considerar nessa PG aqui que tem? Começa com 3, depois 6 e assim sucessivamente, para obter uma soma igual a 765. Veja, gente, nesse caso aqui, ele já está me perguntando a quantidade de termos, tá bom? Então, o que eu tenho de informação? Eu tenho o primeiro termo, que vale 3. A razão é possível de ser calculada, né? Estou pegando A2 e dividindo por A1, ou seja, 6 dividido por 3, que dá 2. E eu estou fazendo também a soma de termos, né? Na verdade, não é que eu esteja fazendo isso, já tem de informação no próprio enunciado. Ele já disse, ó, 765. O nosso objetivo é saber exatamente quem é esse N, tá bom? Então, para que a gente descubra esse N, nós vamos partir pela fórmula da soma dos termos para uma PG finita. E a soma dos termos é dada por A1 vezes 1 menos Q elevado a N, dividido por 1 menos Q. Substituindo com as informações que nós já temos, ficou 765 igual a 3 vezes 1 menos 2 elevado a N, dividido por 1 menos 2. Gente, esse 3 ali que está multiplicando, nós já vamos mudar ele de membro, tá? E com a operação contrária, vai ficar 765 dividido por 3 igual a 1 menos 2 elevado a N dividido por menos 1. Nesse caso, o resultado da divisão dá 255, e o segundo membro todo repetido. Gente, nesse momento eu vou fazer a multiplicação em x. E para multiplicação em x, eu vou ter 1 menos 2 elevado a n igual a menos 255. Ó, foi só essa multiplicação aqui que foi feita. Essa aqui foi repetida, tá bom? E isolando aqui, tá? O menos 2 elevado a n, eu tenho menos 2 elevado a n igual a menos 255 menos 1. Olha como ficou. Eu tenho 2 elevado a n negativo igual a 256 também negativo. Então, eu vou multiplicar ambos os membros por menos 1 para gerar essa escrita. 2 elevado a n igual a 256. 256 fatorado é uma potência de 2. No caso, vai ser 2 elevado à oitava. Ora, veja que aqui eu tenho uma igualdade de potências, né? E a base já é a mesma. Então, quando eu tenho a mesma base, eu já posso trabalhar somente com os expoentes. Se as bases são iguais, significa dizer que os expoentes também serão. Então, nesse caso, eu tenho, né, n igual a 8. Pronto, tá? E vamos passar agora para a nossa última questão, que diz o seguinte: se a soma dos 3 primeiros termos de uma PG decrescente é 14 e seu produto é 64, então, sendo A, B e C os 3 primeiros termos, o valor de A mais B ao quadrado mais C a terceira vai ser igual a... Aqui temos as opções: 14, 64, 16, 8 e 32. Gente, aqui, né, eu já tenho uma escrita de termos, né? 3 termos em PG são escritos por x dividido por q, x e x vezes q. E, né, eu tenho uma progressão de razão menor que a unidade, porque ela é decrescente, e o nosso objetivo, né, é descobrir, encontrar o valor 64, não é isso? Então, vamos fazer a soma para descobrir essa informação, tá? Escrevendo aqui o produto, lembra que foi dito isso? X vezes Q, x sobre Q vezes x q igual a 64. No caso, cancelou o Q com o Q e sobrou
x elevado à terceira igual a 64. Nesse caso, x é a raiz cúbica do 64, portanto, 4. Agora ele falou de soma também, né? Então, vamos escrever a soma. X sobre Q mais x vezes Q. Isso é 14. Já temos que x é 4, né? Fazendo as substituições, tirando o mínimo múltiplo comum, tá? E geramos aqui uma equação do segundo grau. Isso aqui a gente já vai acelerar um pouquinho, porque você já sabe esse cálculo, tá? Eu tenho essa representação aqui. E ficou nesse formato. Aqui eu estou só reduzindo para diminuir os valores, tá? Então, eu tenho 2q ao quadrado menos 5q mais 2 igual a 0. Vou calcular a delta, que deu 9. Vou encontrar as raízes. A primeira raiz 2 e a segunda menos meio, tá? Nesse caso, eu preciso, né, só descobrir os valores. A deu 8, B deu 4 e o C deu 2. Ora, fazer agora o resultado, né, que ele pediu. A mais B ao quadrado mais C à terceira. Então, ficou 8 mais 4 ao quadrado mais 2 à terceira. 8 mais 16 mais 8, 32. Nosso gabarito, letra E. Espero que vocês tenham compreendido. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Passei quase um minuto. Passou uns 30 segundos. Rapaz, é Maxwell não sossega. Será que ele não sabe que eu tô trabalhando? Meu Deus do céu. Maxwell é o namorado? É. Não, o bichinho quer saber quem você tá. O que foi isso no final, hein? Porque eu comecei a quarta questão, amiga. Desculpa. Passou uns 30 segundos. Eu disse o que é. Eu comecei a quarta TG questão. e eu tô E sabendo agora, o que puxa ela tá